a mão no coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, na sua presença, nesse trabalho de oração, 25 horas ao todo, de oração, intercessão, clamores, palavras, mensagens, condições que o Senhor nos dá de edificar uma casa firme, de fundamentar a nossa vida, cada área da nossa vida na sua palavra. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor assuma a direção deste culto, desta mensagem, uma mensagem, meu Pai, forte, profunda, que abre a nossa mente, que, meu Deus, nos ajuda a ver, muitas vezes, aquilo que não estamos vendo, discernindo. Eu peço, meu Deus, mentes abertas, corações rasgados para receber essa mensagem, para que haja cura, Senhor, para que haja libertação. Meu Deus, o Senhor deixa claro que não é o Senhor quem exclui uma pessoa da graça, do favor, das bênçãos do Senhor. É a própria pessoa que se exclui. Somos nós que nos excluímos quando não guardamos o nosso coração, quando não nos alinhamos com o Senhor, quando, meu Deus, não somos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e nos deixamos ser levados por sentimentos miseráveis. Senhor, ajuda cada um que está aqui a guardar o seu coração. Muitos estão doentes emocionalmente, fisicamente. Meu Pai, tudo porque não guardou o seu coração. Porque uma raiz maldita brotou e não foi arrancada, mas eu oro para que toda raiz maldita seja arrancada e que todos possam viver aquilo que foram predestinados pelo Senhor a viver. E se nós fomos predestinados a algo, foi para viver abundantemente, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Foi para isso que o Senhor veio, sofreu, morreu, para nos dar essa possibilidade, essa condição de vivermos uma vida abundante, uma vida melhor e mais rica que qualquer vida que tenhamos sonhado. O Senhor tem muito para fazer, muito para confiar, muito para revelar, mas até que cada um seja capaz de escolher o certo e rejeitar o errado, o que é mal, não pode viver, se priva, se exclui. Mas eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra, que é luz, que traz clareza, que nos ajuda a ver, ajude essa pessoa a discernir o que acontece consigo mesma, enxergar, meu Deus, o seu homem interior, que é o que o Senhor foca, é o que te importa, muito mais do que acontece aqui fora, o que fazemos. O Senhor observa o que é que está nos movendo, as nossas intenções, motivações, o que nos move. Meu Pai, nós podemos até estar no lugar certo, mas não sendo guiado pela coisa certa, guiado pela palavra. Por isso eu peço, meu Deus, traga luz, traga consciência de cada um, que todos tenham consciência de si mesmo, consciência do que acontece consigo mesmo, porque se falta essa consciência, meu Pai, perde-se tempo olhando para fora, perde-se tempo, meu Deus, enxergando o problema onde não há. O problema não está fora, mas está dentro. O problema, na maioria das vezes, meu Pai, não é externo, é interno. E muitos querem que o entorno seja mudado, mas não trabalha a mudança do interior, do homem interior.
que é o que possibilita todas as mudanças. Todas as mudanças que nós desejamos, elas primeiro vão acontecer dentro. Se não muda dentro, não muda fora. Então, meu Deus, que esse culto para cura sentimental sirva para isso, para cada um lidar com questões internas, tratar, meu Pai, situações, feridas que estão talvez abertas e sofrerem uma libertação, serem curadas internamente e viverem aqui fora, meu Deus, a vida que sonham. É o que eu peço. Conduz essa reunião, ela é sua. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. A palavra de hoje é uma palavra que já foi liberada num jejum, numa entrega de jejum, e é um assunto, é uma mensagem que nos faz ter uma clareza de nós mesmos. Quando essa mensagem, essa palavra foi liberada, eu creio que muita gente detectou uma amargura, uma raiz de amargura, algum ranço de amargura. E o que a Bíblia fala sobre amargura? Ela priva as pessoas de viver o favor, a graça. Ela exclui as pessoas da graça de Deus, do favor de Deus. Porque onde tem amargura, tem inveja, tem malícia, tem orgulho, tem egoísmo, tem vitimismo. Aonde tem amargura, tem inúmeros outros sentimentos miseráveis. Tem ódio, né? Tem rancor. Então, eu vou começar a leitura aqui em Hebreus 12, na versão NVI. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Na versão NVI. Que diz assim, ó: cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, já começa o texto deixando claro que não é Deus que exclui. A graça é para todos, mas há uma condição. Há uma condição. Há condições para sermos favorecidos por Deus. Então nós sempre lembramos isso. Deus nos ama independentemente do que nós façamos. Eu não preciso fazer nada que o agrada para que Ele me ame. Ele me ama, e ponto final. Mas viver a graça, o favor, as bênçãos, o que Ele me predestinou a viver, a vida que Ele me predestinou a viver em Jesus, que é uma vida abundante, exige uma postura, exige uma condição, exige um coração. Que tipo de coração? Puro, limpo, né? Sem mágoa, sem ressentimento, sem amargura, sem ódio. É por isso que em Provérbios diz: guarda acima de tudo o teu coração, porque dele depende a sua vida depende do seu coração, de como está o seu coração. Então cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho.
Porque bem, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, a amargura sempre vai excluir pessoas da graça, do favor, das bênçãos, daquilo que Deus tem para ela. Falando de Esaú, que é o exemplo citado aqui, né? O arquétipo de amargura, ele tinha uma ferida aberta, um sentimento de rejeição, e a gente vê que isso levava ele a fazer uma escolha errada atrás da outra. Ele se auto-sabotava, tomando as piores decisões. Ele provocava muitas vezes uma rejeição, fazendo aquilo que iria ferir, magoar, ofender. Pode observar, pessoas amarguradas, elas estão sempre ofendendo, ferindo, machucando pessoas, mas ao mesmo tempo se colocando como a vítima. Não se dão conta que aquilo que elas estão recebendo, muitas vezes, é aquilo que ela está provocando. Ela provocou. Por exemplo, quando ele se casou com mulheres hititas, mulheres que fizeram amargar a vida dos pais, né? Ele trouxe, através dessa atitude, uma rejeição, um desgosto, uma desaprovação. Então são pessoas que buscam aprovação, mas o que fazem, a maneira como agem, se portam, decidem, provoca essa repulsa, provoca essa rejeição. Então não é uma rejeição gratuita, é provocada, né? Não acontece do nada. Ela tem atitudes, ela tem comportamentos que provoca isso. Então a Bíblia está deixando claro que a amargura vai excluir pessoas daquilo que Deus tem, daquilo que elas foram projetadas. Porque falando de Esaú, ele era para ter sido o homem que iria liderar a família. O projeto de Deus de levantar um povo, uma nação, que começou com Abraão e deu continuidade com Isaac, daria-se continuidade por Esaú. Ele era o primogênito. Ele era para ter encabeçado ali. Mas jogou fora. Jogou fora. Porque pessoas amarguradas fazem isso, se sabotam, estragam a própria vida, estragam o seu destino. Então, por isso que nós temos que nos examinar, nos dar até o benefício da dúvida, que é aquela coisa de se questionar. Antes de dizer que, não, isso não acontece comigo, não, eu não sou assim, reflita. Questione-se, observa, né? Se observa, porque talvez está lá uma raiz de amargura, provocando atitudes, escolhas, né? Gerando um comportamento que prejudica a si mesmo. Toda pessoa amargurada, ela fala e ela faz coisas que volta de forma negativa para ela. Então ela precisa lidar, ela precisa enxergar, admitir. Eu falei ontem de uma frase que uma vez eu ouvi
num culto da bispa, e eu não esqueci mais, que diz, libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se soubessem que eram escravos. Ou seja, se admitissem, se reconhecessem, não, eu sou um escravo e preciso ser liberto. Enquanto a pessoa fica igual aos religiosos, que debateram com Jesus, não, nós não somos escravos, nós não somos filhos ilegítimos, nós somos filhos de Abraão. E Jesus, tentando situá-los, trazer a eles uma consciência de si mesmos, porque eles não tinham consciência. Se viam como livres, mas eram escravos. Diziam, afirmavam ser filhos de Abraão, mas não agiam como Abraão, em nada se parecia como Abraão. E esse embate foi até que Jesus disse, vocês são filhos do diabo. É isso que vocês são. Porque ele mente desde o princípio. Então, se você não ouve a minha voz, as minhas ovelhas, ele diz, ouvem a minha voz. Se você não ouve a minha voz, se você ama mentira, está agarrado, apegado à mentira, não venha dizer que o seu pai é Deus, que o seu pai é Abraão. Não, o seu pai é o diabo. O diabo mentiu desde o princípio. Então não há libertação enquanto houver negação. Não há libertação enquanto uma pessoa não der lugar à humildade para reconhecer, não, de fato há. Há um egoísmo, há uma amargura, há um ressentimento, há uma falta de perdão. Em Jó capítulo 5, versículo 2, olha só, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Ainda em Jó 21, 25, diz, outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Vou repetir, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó onde os vermes os cobrem. Então observe que ficar desgostoso, amargurado, como Jó disse, é loucura, é falta de juízo, vai privar você de desfrutar do bem, vai te excluir da graça de Deus. Pessoas amarguradas terminam como Esaú terminou, arrependido. Aliás, arrependido não, porque arrependimento é mudança. Mas terminou amargurado, remoendo, chorando as oportunidades perdidas. Eu li para você aqui, embora buscou a bênção com lágrimas, não teve como alterar sua decisão. Na Almeida diz, porque não se achou lugar de arrependimento. Não se achou lugar de arrependimento. Então, por falta desse arrependimento, dessa mudança, seu destino foi alterado, foi comprometido. Ele jogou fora. Era para ter sido o campeão que Jacó se tornou. Era para ter recebido o nome de Israel, campeão com Deus. Mas a sua amargura o levou a uma vida de autossabotagem, de escolhas erradas, de decisões erradas. E você vê que parece que ele fazia de tudo para chamar atenção, ele era provocativo, ele sabia o que não agradava os pais, ia lá e fazia exatamente o que não agradava os pais, como se ele pudesse ferir, machucar pessoas. Ele podia até machucar, até contaminar, porque o amargurado contamina muitos, diz a Bíblia. Mas o maior prejudicado, sem dúvida, é ele. Ele é o maior prejudicado. É a vida dele que mais se prejudica. É como guardar mágoa, guardar
rancor. Nós encontramos pessoas que traíram, enganaram, feriram pessoas, mas arrependeram, se confessaram, mudaram a sua conduta, aprenderam com o erro, com a experiência, seguiram com a vida, e a pessoa que sofreu aquela traição, aquela injustiça, né, definhou. Porque ela guardou, porque ela segurou aquilo, porque ela não liberou. Tem uma passagem, aquela passagem de Davi, que a Abigail, né, a mulher do Nabal, sai na frente para cobrir o tolo do seu marido, que tinha traído o ódio do Davi. O Davi realmente ficou cego de ódio, de raiva, estava disposto a acabar com a família do Nabal, porque Nabal foi injusto, foi ingrato. Abigail sai na frente, a expressão que ela usa é: esqueça essa ofensa, meu rei. Não vá sujar suas mãos, não vai estragar o seu futuro, o seu destino. Não perca tempo com o tolo do meu marido, ela diz. Né? Esqueça essa ofensa. Você está cego, prestes a fazer uma loucura, a sujar suas mãos desnecessariamente, sendo que daqui a pouco o senhor vai estar na posição de rei, né? Tudo vai ser teu, tudo que há em Israel vai ser seu. Então não perca tempo. Esquece ofensa. Davi realmente passou perto de jogar tudo fora, quando deixou uma raiz de amargura, uma revolta, uma indignação tomar conta. Ele quase jogou fora o destino dele, porque Deus permitiu. Aquilo foi um teste, né? Um tolo, um ingrato foi lá e retribuiu o bem com o mal. E isso entrou no coração do Davi. Foi uma injustiça, foi uma ofensa muito grande. Porque Davi, com seus soldados, fez bem a Nabal. Mas Nabal retribuiu da pior maneira, né? E quem ia perder? Quem mais ia perder com tudo aquilo? Davi. Davi tinha bem mais a perder. Mas Deus é misericordioso, nos dá condições, né, de ver, e usou Abigail para mostrar para Davi a loucura que ele estava prestes a fazer. E ele se reposicionou. E ele decidiu esquecer a ofensa. Então, pessoas que não esquecem, que não superam, que vivem remoendo, estragam com a sua vida, perdem anos da vida. Muitos perdem a sua vida. Os melhores anos da sua vida são ceifados, porque ela nunca esquece, nunca perdoa. A falta de perdão, depressão e câncer. Diga comigo, falta de perdão, depressão, câncer. Sabia que a ciência já chegou na conclusão que estão ligados? Há uma ligação entre os três, né? Pessoas depressivas são pessoas que sofreram alguma injustiça, algo aconteceu no passado e ela está aprisionada àquilo. Aquela traição, aquela injustiça, aquela decepção, ela não perdoa. Né? Pessoas, muitas vezes com câncer, tem um histórico aí de falta de perdão, de amarguras. A ciência já chegou a essa conclusão. A amargura mata o espírito, devasta a alma, debilita o corpo e adoenta. Adoenta. A amargura deve ser cortada desde a raiz.
Não pode ficar uma raiz sequer de amargura. Tem que ser arrancada. Paulo falou em Romanos 3, aqui, 3, do 13 em diante, da seguinte forma: a garganta deles é sepulcro aberto. Olha só, a garganta deles é sepulcro aberto. Imagina um sepulcro aberto. O que tem num sepulcro? Restos mortais. Que cheiram, cheira bem, né? Agradável o cheiro. Imagina abrir um sepulcro. Você vai ver um defunto lá que foi enterrado recentemente. Você vai ver restos, vermes, um cheiro horrível. Assim é a garganta de uma pessoa amargurada. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Então, vai sair da boca, né, somente veneno, maldição, engano, malícia. Nenhuma palavra que possa trazer edificação, que é o que deve sair. O que deve sair da nossa boca são palavras que levantam, palavras que curam, palavras que edificam. Mas de um amargurado sempre vai sair maldição, murmuração, reclamação, engano, mentira, manipulação. Só vai sair o que não presta. Seus pés são velozes para derramar sangue. Então, a amargura leva você a cometer injustiças. Injustiças do tipo julgamentos, deduções. Quando você encontra uma pessoa que vive deduzindo, né, imaginando coisas, você saiba que você está diante de uma pessoa amargurada. E julgamento, deduções, que às vezes não fica só naquela dedução interna, ela fala com outras pessoas. Você viu fulano, você viu o que está acontecendo? Ela fofoca, ela fermenta, ela envenena. Tem gente que envenena outras pessoas. Envenena, porque está lá uma raiz de amargura que contamina, que prejudica, causa perturbação, diz a Bíblia. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, Paulo descreveu assim um amargurado. Sua boca é um sepulcro aberto. Só vai sair podridão da boca, né? O que vai sair dessa pessoa, seja em palavras ou em ações, é podridão. Nada do que se aproveita. Nada. Em Provérbios 14, 30 diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo. Então, presta bastante atenção, o tema desse culto é cura sentimental. E nós estamos tocando num ponto que certamente a raiz, né, de muitos problemas aí emocionais, amargura. E observe que uma coisa está ligada à outra. A paz de espírito é saúde para o corpo. Às vezes uma pessoa está debilitada fisicamente porque está sem paz. Falta paz. Ou seja, falta a presença de Deus. Falta o Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa está lá tratando algo natural, uma dor física, um problema físico. E na verdade,
o físico, o que ela sente no físico é apenas a consequência do que está acontecendo com ela nas suas emoções. É apenas a consequência de um problema emocional e espiritual, porque todo problema emocional é de ordem espiritual. Você não vai encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, abatida, amargurada, ofendida. Uma pessoa cheia de Deus não cabe inveja, não cabe amargura, não cabe revolta, não cabe indignação na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, desânimo, medo, inveja. Aonde há essas misérias, é porque não há a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo traz paz, traz força, né? Nos leva a agir como Jesus agia, como ele lidava com as ofensas, com a injustiça, com a traição. Você não vê ele guardando. Como ele estava lá na cruz, intercedendo pelos seus agressores. Então você vê que não havia espaço para ofensa, amargura. E eu estou falando de Jesus, mas eu poderia falar de Estevão, que estava sendo apedrejado e também intercedeu. Da mesma forma, então não é, mas é Jesus. Não, Estevão também foi apedrejado e na sua morte intercedeu. Da mesma forma que Jesus intercedeu pelos seus agressores. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo não vai ter lugar para essas misérias. A inveja é a irmã gêmea da amargura, mas a inveja corrói como câncer. Olha só, a inveja corrói como câncer. Então, nós precisamos levar muito a sério isso, porque às vezes a pessoa está tratando, como eu disse, algo físico, de forma natural, procurando a solução fora, e a solução está dentro, basta ela lançar aquela ansiedade sobre Deus, ela vai acabar com o sofrimento do corpo, basta ela guardar a língua, que ela vai livrar a sua alma das angústias, basta, né, ela se livrar da inveja, e ela vai curar aquele câncer, que às vezes o que está por trás ali, o que está gerando o câncer, na verdade é a consequência muitas vezes de uma amargura, de uma inveja. Tem outro versículo que fala que a inveja é a podridão dos ossos. A podridão dos ossos, quer dizer, afeta os ossos. Afeta. Como palavras podem trazer angústia para a alma, dependendo do que eu falo. Quem guarda a sua língua, diz a Bíblia, guarda a sua alma, livra a sua alma das angústias. Então tem muita gente angustiado e não se dá conta que tem a ver com o que ele fala, com o que sai da sua boca. Né? Ele está trazendo morte, tristeza, angústia com o que ele fala. E eu posso sim trazer morte como posso trazer vida. Posso trazer angústia, tristeza como posso trazer bênção, paz, alegria. Eu como do fruto dos meus lábios. Vamos para Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Lide rápido com os sentimentos, porque eles crescem. Quando a Bíblia diz não se ponha o sol, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ela está dizendo, não permita que o dia acabe, que o dia se encerre sem você tratar daquilo, sem você lidar com aquilo. Há até uma permissão, como posso dizer, há uma margem aí. O Senhor nos dá margem para ficar irado. Tem coisas que acontecem, tem coisas que as pessoas fazem, falam, que pode provocar uma ira, provocar uma raiva, um sentimento pode ser despertado, mas ele precisa ser dominado, subjugado, o mais rápido possível.
Né? Quem nunca lidou, né, com uma indignação, alguém fez algo que ele te deixou indignado, com raiva. Não há um problema. Eu estou com raiva disso. Ok? Ninguém tem sangue de barata. Tem coisas que acontecem que te deixa indignado, com raiva, magoado, ofendido. Mas você precisa agir rápido nessas questões. Precisa se voltar para Deus, se encher da coisa certa, meditar na palavra, né, levar cativo esse sentimento a Cristo, a palavra. A palavra tem que sair na frente, tem que se sobressair. Compreende isso ou não? Todo mundo tem sentimentos. E a Bíblia te dá permissão para ter sentimentos, mas não te dá permissão não dá permissão para os sentimentos serem você. Se um sentimento te domina, não é porque ele é mais forte do que você. Se a raiva, se o ódio, né, dominou você, não é porque você não pode dominar. Se a amargura dominou você, não é porque você não tem poder sobre ela. É porque você aceitou. É porque você se conformou. Você não quis reagir, lutar, porque ferramentas para lidar com isso nós temos. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Não é fácil perdoar uma pessoa que feriu, que machucou, não é fácil. Mas nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que intercede por nós. Nós temos a graça de Deus. Eu tenho graça para isso, graça para perdoar, graça para amar, graça para retribuir o mal com o bem. E não quer dizer que isso é fácil, mas é possível se eu depender de Deus, se eu buscar a ajuda de Deus. Então, quando uma pessoa diz, não, eu não consigo perdoar, tem mais a ver com eu não quero fazer o que é difícil, não quero pagar esse preço, não quero vencer o meu orgulho, não quero me humilhar, do que eu não consigo. Não cabe esse argumento. Quer dizer, eu posso usar esse argumento, mas ele não convence a Deus. Deus não vai ser convencido. Não, porque Ele é o dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu posso ter os melhores argumentos para justificar algo. E posso estar me sabotando com essas desculpas que eu aceitei para não agir, para não fazer o que é preciso. Como muitas vezes perdoar uma pessoa, abençoar quem te feriu. Então, eu tenho graça, tudo posso naquele que me fortalece. Não estamos sozinhos nesta. Podemos e devemos contar com a ajuda de Deus para lidar com os sentimentos. Então, fiquem irados, mas não pequem. Né? Irai-vos e não pequeis, em outra tradução. Você pode se irar, o que você não pode é pecar. E você vai pecar se esse sentimento não for combatido, dominado. Se você permitir que ele cresça, que ele tome o seu coração. Porque situações acontecem, não tem como você não sentir. Se você sai no trânsito, por exemplo, e alguém, né, cruza você sem dar seta, eu não sei você, mas o sangue já ferve, né? Então, assim, a gente sente muita coisa. Mas daí eu começar a esbravejar, xingar, botar a mão para fora, fazer aquele sinal lindo, né? Joia, entendeu? Aí eu já vou estar pecando. Então, você sente muitas coisas, mas você tem graça para dominar. E deve dominar isso antes que o sol se ponha. Lidar com isso antes que o sol se ponha. Porque, não deem lugar ao diabo. O que mais o diabo usa para dominar as pessoas são sentimentos, pensamentos. Então, se você já tem capacidade
para discernir. Se você está ouvindo a palavra, você tem capacidade para discernir quando o pensamento não vem de Deus, quando o pensamento é mentiroso, quando o sentimento é maligno e pode estragar com a sua vida. Então, se você já tem esse discernimento, não, isso aqui vai estragar com a minha vida. Se isso for mantido no meu coração, isso vai roubar bênçãos. O que eu tenho que fazer? Lidar com isso, rejeitar isso, expulsar isso, porque senão eu vou estar dando lugar ao diabo. O diabo vai passar a ter força, a ter poder sobre mim, através daquele sentimento. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Então, o que tem que sair da nossa boca, o que promove edificação, a minha edificação, a edificação das pessoas. Agora, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Paulo disse que uma pessoa amargurada, a sua boca é como um sepulcro aberto. Não vai sair nada que presta. Nada. Ela vai falar coisas que ferem, que machucam. Ela vai tentar diminuir os outros. Ela vai julgar, ela vai deduzir. Ela vai mentir. Então, o que vai sair dela não vai edificar ninguém, nem ela mesma. A minha boca tem que ser uma fonte de cura. A Bíblia fala sobre isso, que as palavras do sábio cura. A sua boca tem que promover cura. Então, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação. Nós temos que estar atentos a isso, porque às vezes eu já me peguei incomodado demais com pessoas que não tinham, que estavam tendo uma atitude errada, até que eu ouvi uma pregação, que se alguém está me desequilibrando, me deixando, a atitude de alguém está me afetando, o problema sou eu. Ah, mas a pessoa está agindo errado. Sim, mas por que o erro dela está tendo tanto poder sobre mim? Está me desequilibrando. Então, nós, quando atendemos casais, sempre vemos isso. Um ofendido com o outro, e eu já disse isso para várias pessoas também. Né? Se a atitude dela te afeta tanto, significa que você está no mesmo nível dessa pessoa. Você não é tão diferente dela, não. Ai, não suporto mais, não aguento mais isso. Eu não estou suportando mais essa pessoa. Tá, a pessoa está errada. Mas ela causar toda essa indignação, né? Desequilibrar você dessa maneira, isso é responsabilidade sua. O seu equilíbrio, a sua paz, a sua alegria, não depende dela. Não depende de você mesmo. Está compreendendo ou não, pessoal? É igual uma pessoa que uma vez eu disse, não, você é desequilibrada, não por conta do que ele faz. O desequilíbrio é seu, não tem a ver com ele. E a pessoa ficou muito ofendida com isso, porque ela não queria admitir. Ela não queria admitir que ela era desequilibrada. Não, ele que me desequilibra. Não. Ele pode estar sendo um instrumento nas mãos do diabo. Mas é igual aconteceu,
né, com Jesus. O Pedro não foi uma pedra de tropeço? O diabo não tomou a boca dele e ele foi um instrumento ali para tentar desviar Jesus do propósito dele? Sim ou não? E ele conseguiu? O diabo conseguiu, através do Pedro, desviar Jesus do seu propósito? Jesus discerniu e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, você é uma pedra de tropeço. Você não vai me controlar. Você não vai me conduzir. Você não vai ter esse poder sobre mim. Você pode tentar usar pessoas, mas você não vai me conduzir. Jesus se posicionou. Então, todos nós podemos ter essa mesma atitude. Mas é mais fácil justificar os nossos desequilíbrios, né, nos erros das pessoas, na atitude das pessoas. Então o Senhor está dizendo, não entristeça, porque isso entristece a Deus. Não entristeça o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nós sempre temos que lembrar disso. Carente quanto qualquer outra pessoa. Tão necessitado como qualquer outra pessoa, eu sou do perdão, da misericórdia de Deus. Não havia um justo sequer sobre a terra, por isso Jesus veio. Todos carecemos de um Salvador, de um Redentor. Né? Então, sabe aquela expressão? Ele não merece. Quem merece? Essa pessoa é muito difícil. Quem é fácil? Né? Eu não suporto essa pessoa. Pode ser que você, né, também esteja causando essa mesma sensação em outro. Porque tem gente que tem essa visão, né? Eu estou muito assim, não. Essa pessoa é insuportável. Talvez eu estou sendo insuportável para alguém. Alguém está tendo paciência comigo. Né? Se alguém está tendo paciência comigo, eu preciso ter paciência com os outros. A ciência tem identificado as células cancerígenas como células angustiadas. Ou seja, são partes do organismo que sofreram tão fortemente o impacto do tormento espiritual que aflige a pessoa, que passaram a se reproduzir anormalmente. Aquelas células cancerígenas é o reflexo de um tormento espiritual, de uma amargura. Alguns tipos de câncer podem ser nada mais, nada menos do que a somatização da amargura. Cientistas estão percebendo essa ligação entre falta de perdão, depressão e, consequentemente, o câncer. Na verdade, há pesquisas e pesquisas feitas por pastores, através de atendimentos que foram feitos, e que isso foi, né, percebido. Pessoas com câncer eram amarguradas. Boa parte, né, havia ali um histórico de amargura, de ressentimento. Vários casos de câncer em famílias, né, tem um histórico aí de amargura, depressão, ódio, ressentimento. Vamos identificar uma pessoa amargurada. Geralmente as feridas se iniciam por rejeição. E quanto mais próxima é a pessoa que rejeita, mais profunda tende a ser essa ferida. Então, falta de interesse verdadeiro pelos outros. Essa é uma característica de uma pessoa amargurada. Ela é egoísta. A pessoa ferida se importa muito pouco com quem quer que seja. Né? Consequentemente, age sem misericórdia, falta misericórdia nela. Então isso leva ela a explorar o erro e a falha dos outros,
o passado, as fraquezas, como se ela nunca tivesse errado. Então, explora, ela se aproveita, né? Ela não age com amor, ela age com amargura. O amor cobre. Agora, o amargurado, o ferido fere, machuca, expõe. Então, ela tende a ser uma pessoa egoísta, perde a afeição natural, torna-se uma pessoa endurecida, indiferente, insensível, à dor e a necessidades alheias, busca o seu auto-isolamento induzido, pensa nela como a que mais sofreu, quer dizer, coloca-se como uma vítima, e as suas razões é que importa, ela está sempre certa. Porque o vitimista é isso, o problema está fora, nunca nele. Eu estou certo, eu estou coberto de razão. Outra característica, a pessoa amargurada não é transparente, ou seja, não é sincera. Ela não é sincera. Então, o medo de ser descoberta, de se expor, é sempre sustentado por algum tipo de manipulação, mentira, imagem. A pessoa amargurada é hipersensível e melindrosa. Se ofende facilmente. Nós já falamos que pessoas que se ofendem facilmente são pessoas orgulhosas, pessoas que não se conhecem. Que se alguém está dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou, por que eu vou me ofender? Se eu sei quem eu sou. Né? E se ela está dizendo algo que eu sou, e eu sou mesmo, eu tenho mais aqui, encarar a verdade, aceitar a verdade. Que a verdade cura, dói, machuca, fere, mas liberta. Então, são pessoas que têm dificuldade para lidar com correção. Normalmente, recebe uma correção como uma rejeição. E olha só como a amargura deturpa a visão, né? O entendimento. A Bíblia não diz que Deus corrige aquele que o ama? Quantas vezes eu vi pessoas saírem da igreja porque receberam uma palavra de exortação, de correção, isso nada mais era do que o amor de Deus, Deus lutando para salvar, né? E a pessoa, por receber da forma errada, como uma rejeição, ela se excluiu da igreja, saiu da igreja, porque ela tem essa dificuldade de ser confrontada, corrigida. Então, é hipersensível, melindrosa, orgulhosa, vive imaginando coisas, deduzindo, tira as piores conclusões daquilo que os outros estão tentando passar, daquilo que os outros estão pensando e comentando sobre ela. É uma coisa demoníaca. Eu já vi gente se fechar e depois vir, não, porque estão falando de mim. Não, eu ouvi eles falando de mim. Né? E ela se fechar e a gente até ir mais a fundo. Eu lembro de uma situação não tão recente, acho que o ano passado aconteceu isso. Alguém veio falar comigo, não, porque estão falando de mim, porque disseram isso, eles riram de mim. Mas quem é que riu de você? Me fala. Ah, foi o fulano, fui falar com o fulano, naquele dia, tal dia, estava conversando com o ciclano, tal, era sobre essa pessoa, você riu dessa pessoa, você debochou dela, o assunto não tinha nada a ver com a outra, entendeu? Mas ela se coloca como o centro de tudo, né? Tudo que as pessoas falam, fazem, é pensando nela, é para atingir ela. Então, observa que a mente dessa pessoa é dominada pelo mal. O diabo brinca com a mente dessa pessoa. É autocentrada. Na cabeça dela, sempre tem alguém pensando ou falando algo sobre ela. Isso é terrível. Tem tendência à possessividade. Raramente tem um amigo verdadeiro. E quando tem, age de forma possessiva. Né? Faz acepção de pessoas. Só considera boas as pessoas que agem do jeito que ela gosta e quer. Pessoas que não confrontam, não desagradam.
Porque pessoas que discordam são tidas como insuportáveis. Ela trata, inclusive, como inimigo. Você falar um não para ela, se discordar, ela já se arma, já se coloca, né, na defensiva. Então, se ouve muito a expressão, não suporta essa pessoa, fulano morreu para mim, risquei o fulano da minha vida. Tudo porque, às vezes a pessoa não fez nada, não cometeu nenhum crime, não fez nada, ela só disse não. Né? Contrariou, divergiu. Essa pessoa é insuportável. Insuportável, por que ela fez? Eu não gosto dela. Mas por que você não gosta dela? Igual, acho que o rei, não sei se era o rei Acabe, agora não lembro, não gostava do profeta Micaías. Eu não gosto, ele nunca fala bem ao meu respeito. Então, ele certamente denegria a imagem desse profeta, que nunca falava bem, mas não tinha como falar bem. Ele não fazia a coisa certa. Então o profeta falava a verdade, né? E quando falava a verdade, ele se ofendia, e ele espalhava para os outros, né, que ele era um profeta ruim, que só falava mal dele. Não é que falava mal, falava a coisa certa. Mas ele não estava aberto para receber o certo. Entende? Então, tem medo de conhecer pessoas novas. Porque é uma pessoa ferida e tem tanto medo de se ferir que ele se fecha. Tem medo de se frustrar, então foge. E normalmente diz, nunca vou me casar, nunca vou ter filhos, nunca vou confiar em alguém. E qual o problema de se pensar assim? Que no fim da vida essa pessoa se dá conta que ela perdeu grandes oportunidades. A vida passou, ela não construiu um relacionamento, não formou uma família, não deixou marcas, né? Enfim, são pessoas que perdem grandes oportunidades, vivem naquela autopreservação. Então, o Senhor não nos chamou para viver assim, na autopreservação, com medo de ferir, medo de se machucar, medo de fazer as coisas. Tem que sempre ser atendida nas suas exigências, imediatamente. Não sabe esperar. Você dizer não ou espera é encarado também como uma rejeição. Né? A pessoa não se importa comigo, não estão me dando atenção. A gente lida com gente, às vezes você vê, às vezes a gente recebe uma mensagem, não pode responder na hora, aquela mensagem, você vê que aquilo já incomoda. Uma vez alguém mandou uma mensagem, não pude responder na hora, e depois ela mandou um áudio. Escuta, você tem alguma coisa contra mim e tal? Porque eu mandei uma mensagem, não respondeu, se eu fiz alguma coisa, e já começa, né, se justificar e argumentar. Eu falei, não, senhora, é que eu só não tive o tempo ainda para te responder. Não tem nada contra. Então, você vê que ela fantasia, ela imagina muitas coisas. E essas pessoas, elas estragam relacionamentos. Elas se tornam pessoas indesejáveis. São pessoas intransigentes, tem que ser do jeito dela, na hora dela, do jeito que ela quer. E as coisas não são como a gente quer. Muita coisa não é como nós queremos. Não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Mostra pouco ou nenhuma gratidão para com os outros. Mesmo quando diz que é grata por tudo, etc., só está preocupada com a sua imagem. Ela precisa mostrar, né, que é grata. Mas, na verdade, a ferida é tão grande que ela não consegue perceber a bondade dos outros, os favores que tem recebido. É o tipo de gente que está sempre sendo ajudada, mas no dia que recebe um não, né, no dia que alguém faz algo que ela não gosta, é como se nada tivesse sido feito por ela. Então ela é ingrata. Se eu sou dessa forma, alguém sempre me ajudou, me ouviu, me estendeu a mão, e quando eu recebo um não dessa pessoa, a minha reação é essa, isso mostra uma ingratidão. Uma terrível ingratidão.
se faz de vítima, de injustiçada, envenena os outros. Não tem estabilidade. É possível ver a bipolaridade nessas pessoas. É 880. Né? Do mesmo jeito que bajula, elogia. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, eu amo tanto ela. Bom, se ela contrariar, se ela divergir, ela já muda o discurso e transforma aquela pessoa linda, maravilhosa, num monstro. Num monstro. Então, ou elogia demais, ou critica demais. Se fizer tudo o que ela quer, é a melhor pessoa do mundo. Se contrariar, se torna a pior. Não sabe respeitar os maus momentos das pessoas. Já viu aquela pessoa que se ofende por nada? A pessoa está no mau dia, está com milhões de coisas na cabeça, às vezes passa, nem cumprimenta, né, porque está tão com a cabeça cheia. E o amargurado já interpreta aquilo como um desprezo, uma rejeição. Não passe pela cabeça da pessoa que, nossa, ela deve estar atarefada, deve estar cheia de coisa na cabeça, deve ter tido um dia ruim, um dia difícil, porque todos nós temos, né, dias e dias. Não, ela já absorve aquilo, é como se ela estivesse sendo desprezada, rejeitada, né? A pessoa não pode ter um problema pessoal, tem a ver com o amargurado. Agiu assim para me atingir, passou por mim, nem me olhou, nem me cumprimentou, então tem alguma coisa contra mim, está com raiva de mim, está fechado comigo, nem me cumprimentou, está estranho comigo. Quer dizer, ela age como se ela fosse o centro do mundo, e nós não somos. Né? Nem podemos desejar isso. Quem tem que estar no centro é Deus. Tu tem já em torno de Deus e não de mim. Guarda a mágoa por longo tempo, acha extremamente difícil perdoar, condena os outros com facilidade, extravasa sua ira injusta. Toda pessoa vencida no ressentimento, ela vai se convencendo cada vez mais que ela está certa, que ela tem razão, né? Que todos têm que entender, mas ela não entende os outros. Então, ela quer que as pessoas tenham misericórdia, compreendam, né? Se coloquem no lugar dela, mas ela não se coloca no lugar do outro. É comum atitudes obstinadas de rebelião aberta, porque, como eu disse, onde tem amargura, tem orgulho. E o orgulho é muito forte. A ofensa, ferida e o orgulho são proporcionais. Tem o mesmo tamanho. O orgulho leva a tomar decisões devastadoras para ela, e os que dependem dela sofrem também. Se auto-justifica. Para esse tipo de gente, o importante não é ganhar. Ela é capaz de perder para prejudicar o outro. Já conheceu pessoas assim? Ela vibra mais com a derrota do outro do que com a própria vitória. Dá mais prazer a ela ver o outro perder do que ela ganhar. Veja se isso não é demoníaco, diabólico. Assim é o amargurado. Ela tem mais prazer em ver alguém perder do que ela ganhar. Então é tanta insensatez que só tem uma explicação. O mal controla a pessoa totalmente através dos seus sentimentos. Controla a mente, o coração. Busca gente como ela para se apoiar, porque ferido anda com ferido. Rebelde anda com rebelde. Amargurado anda com amargurado. Fofoqueiro anda com fofoqueiro. Rebelde anda com rebelde. O amargurado ele vai se cercar de gente também amargurada, ferida, ressentida. São extremamente maliciosos, acusam os outros do que faz. Acusa os outros do que faz. São capazes de julgar, condenar, caluniar, deduzir, imaginar pelo que é capaz de fazer e dizer que o outro faz ou vai fazer.
Então, assim, ela vê coisas, ela enxerga coisas nos outros que ela é capaz de fazer. E por ela ser capaz de fazer, ela acredita que os outros fazem também. Então, o mal controla a mente, cega, difama sem temor, tem o hábito de falar das pessoas, emite opinião sobre pessoas que não conhece, sempre de forma negativa e amarga. O objetivo é contaminar os outros, porque sempre, por causa da sua amargura, insegurança, quer diminuir pessoas. Então, é importante nós termos, né, esse conhecimento mais profundo da amargura, porque te ajuda a identificar o amargurado, te ajuda a identificar se há amargura em você. Porque se há amargura em mim, eu posso estar causando algum tipo de perturbação, né? Eu posso estar contaminando pessoas. Então eu não quero contaminar e não quero ser contaminado também. Então eu preciso saber identificar uma raiz de amargura em mim, nas pessoas, porque isso vai me privar. Vai me privar. E o amargurado pode também contaminar pessoas, envenenar pessoas. Então, se eu sou uma pessoa amargurada, eu estou me privando e posso estar privando pessoas, porque eu estou destilando veneno, destilando ódio, né? Criando muitas vezes inimizade, sendo malicioso. Então, aprofunde-se nesse assunto. Tem um culto que a bispa fala, inclusive essa foi uma das palavras de uma entrega de jejum. Se você procurar no canal da bispa, vai ter somente essa parte, né? O vídeo somente dessa parte desse jejum. Volte a assistir, porque tem pessoas que precisam ser curadas. Se você não lida com problemas internos, o que você quer que aconteça, que mude aqui fora, não acontece. Porque antes de Deus agir em situações externas, mudar minhas circunstâncias, Ele quer me transformar. E a condição para Deus agir é um coração puro, é um coração limpo. Abigail sabiamente alertou Davi. Sabiamente, Deus usou aquela mulher para alertar ele, porque ele tinha muito a perder. E se ele mordesse a isca da ofensa, se ele se tornasse aquela pessoa ressentida, ofendida, consequentemente amargurada, ele ia jogar fora o que já estava determinado para ele. Então ela foi e disse: esqueça essa ofensa, meu rei. Esqueça. Como quem diz, guarda o teu coração, limpa teu coração. Não foi por acaso que Davi, quando percebeu que o seu coração não era mais o mesmo, no Salmo 51 ele orou: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabia que a vida dele dependia do seu coração, e isso não mudou. Diga: minha vida depende do meu coração. Seu coração precisa estar limpo, estar puro, estar em paz. A paz de espírito, como nós lemos, é saúde para o corpo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Então tem muita gente doente fisicamente, porque está doente, o coração está doente, o coração azedou, o coração está amargurado, está cheio de sentimentos miseráveis. E a boca fala do que o coração está cheio. Nossas ações é um reflexo do que está no nosso coração. Então, uma pessoa cheia de amargura só vai falar e fazer coisas que vão trazer dano, prejuízo para a própria vida. Ela vai prejudicar pessoas, mas a maior prejudicada vai ser ela. Lide. Se você percebe alguma raiz de amargura
no seu coração, livre-se, liberte-se, arranca isso, arranca essa raiz. Em nome de Jesus, não se exclua daquilo que Deus tem para você. Eu creio que essa mensagem é tanto para a gente se analisar, como também saber identificar um amargurado, porque não se esqueça disso, o amargurado, está aqui, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então o amargurado, ele não se contamina, ele não se envenena sozinho, ele envenena outras pessoas. Ele envenena, ele destila ódio, malícia, ele deduz, ele mente, ele engana, ele fala sem saber, ele julga, ele condena. Não é uma boa companhia. Não é uma boa companhia. Cuidado. Amém? Fique em pé, por gentileza, coloca a mão no coração. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento em favor do teu povo, de cada um que está aqui, que está pela transmissão, que ouviu essa mensagem, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, ajudar a todos a se analisar. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos ajude a ter consciência de nós mesmos, porque podemos estar tão cegos em relação a nós mesmos, como Pedro estava, não tinha noção de quem era, não tinha noção, consciência dos seus medos, da sua covardia, da sua insegurança, do seu orgulho. E assim muitos têm vivido, Senhor. E às vezes buscando solução fora, quando a solução está dentro, a resposta está dentro. E aquela dor física é consequência de uma doença emocional, um problema espiritual, falta de paz, falta da tua presença, falta de perdão, falta de misericórdia. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor limpe os corações. Eu oro, meu Deus, para que, se houver pessoas ressentidas, amarguradas, com coração desgostoso e amargurado, que entenda, meu Deus, que viver assim é uma loucura, é se auto-sabotar, é se autodestruir, é jogar fora grandes oportunidades, é se privar da tua graça, do teu poder, é estragar com o seu futuro. E que ela, meu Deus, ouvindo essa mensagem, decida agir e agir rápido, antes que o sol se ponha. Se tem algo a ser feito, falado, confessado, meu Deus, se tem, meu Pai, um sentimento que precisa ser combatido, vencido, dominado, que ela não deixe passar de hoje, que ela enfrente, que ela lide, que ela arranque essa raiz, toda a raiz de amargura, que possa existir, meu Deus. E assim, meu Pai, o Senhor tenha condições, encontrando nela um coração limpo, puro, sincero, verdadeiro, o Senhor tenha condições de agir, de fazer por ela e através dela tudo o que pretende fazer. Abençoa o teu povo, Senhor, que saia daqui um povo, meu Deus, reflexivo, um povo que vai ruminar o que ouviu, se analisar, se observar mais, estar mais atento ao que acontece ao redor, o discernimento que o Senhor teve quando Pedro deixou ser usado pelo mal. O Senhor não permitiu que ele fosse uma pedra de tropeço. O Senhor não tropeçou, não se desviou, não saiu do caminho do seu destino. E eu oro para que essa pessoa também não permita que alguém, um amargurado, ressentido, invejoso, seja essa pedra de tropeço. Tem misericórdia de nós, nos dê espírito, Senhor, de revelação, sabedoria, discernimento, para não nos enganarmos, não sermos enganados,
não sermos roubados, porque o diabo não faz outra coisa senão roubar, matar e destruir. Quantos, meu Pai, que estão sendo roubados e não é pelo que está acontecendo fora, mas pelo que está acontecendo dentro. O problema não está fora, mas está dentro. Traga consciência de cada um que precisa ser feito, enfrentado, mudado, corrigido, tirado. Faz a tua obra aqui, Espírito Santo. Faz a tua obra e que o Senhor possa encontrar em nós um coração segundo o seu coração, um coração humilde, sincero, verdadeiro, quebrantado, sensível à tua voz, puro. É o que eu peço, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o nosso projeto Casa Firme, as orações, os clamores, as mensagens que ainda serão, meu Deus, trazidas. Que ninguém saia desse trabalho, dessas 25 horas ao todo de oração, de mensagens do mesmo jeito, mas que nós possamos sair bem melhores, meu Deus. Que a cada palavra, a cada mensagem, possamos crescer um pouco mais. Obrigado por esse dia, obrigado por estarmos aqui, por essa oportunidade, por todo o bem que o Senhor tem feito e por todo o bem que ainda vai fazer nas nossas vidas, eu te agradeço. Muito obrigado, Deus. Nós chamamos. Amém. Nós precisamos de força.